E se eu te dissesse que a avó do maior rei de Israel era uma estrangeira desprezada, que começou sua história catando sobras de comida no chão? Parece impossível, não é? Mas essa é exatamente a história que a Bíblia esconde nas entrelinhas sobre Ruth. Enquanto todos esperam que Deus escolha pessoas perfeitas, de linhagens nobres e sem manchas no passado, Ele faz questão de virar o jogo completamente. Ruth não era judia. Ela vinha de Moabe, uma nação considerada inimiga de Israel, nascida de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha. Seu povo era literalmente proibido de entrar na congregação do Senhor. Mas aqui está o que te deixará de queixo caído. Essa mulher moabita, estrangeira e viúva, sem nenhum direito ou privilégio em Israel, se tornaria a bisavó do rei Davi. E mais impressionante ainda, estaria na linhagem direta de Jesus Cristo. Como isso é possível? Como alguém tão improvável conseguiu quebrar todas as barreiras sociais, religiosas e culturais da época? A história de Ruth não é apenas sobre romance ou bondade. É sobre uma reviravolta tão absurda que desafia tudo que achamos saber sobre meritocracia espiritual. Ela nos mostra que Deus tem um padrão completamente diferente do nosso para escolher quem vai fazer parte dos seus planos mais grandiosos. Prepare-se, porque essa história vai mexer com suas certezas. Tudo começou com uma crise que parecia o fim de tudo. Uma fome devastadora atingiu Belém de Judá, a cidade cujo nome, ironicamente, significa Casa do Pão. Elimeleque, um homem israelita, tomou uma decisão desesperada: abandonar a terra prometida e migrar para Moabe com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Moabe não era simplesmente outro país. Era território inimigo, terra de um povo que havia tentado amaldiçoar Israel através do profeta Balaão. Ir para lá era arriscar a identidade, a fé e o futuro da família. Mas a fome não deixava escolha, ou assim parecia. Em Moabe, os filhos de Elimeleque se casaram com mulheres locais, Ruth e Orfa. Por cerca de 10 anos, a vida seguiu. Mas então, o impensável aconteceu. Elimeleque morreu. Depois, os 2 filhos também morreram, deixando 3 viúvas completamente desamparadas numa sociedade onde mulheres sem homens eram invisíveis e vulneráveis. Noemi ficou arrasada. Ela havia perdido tudo: marido, filhos, segurança, futuro. Numa época sem pensão, sem direitos trabalhistas para mulheres, sem rede de proteção social, essas 3 mulheres estavam à beira do abismo. Noemi, então idosa e quebrada pela dor, tomou uma decisão: voltar para Belém. Mas ela não esperava que essa decisão exporia o coração verdadeiro de suas noras e revelaria uma das declarações de lealdade mais bonitas já registradas. No caminho de volta para Belém, Noemi parou e olhou para Ruth e Orfa. Com o coração partido, ela disse algo surpreendente: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês. Voltem para seu povo, busquem novos maridos, tenham a vida que merecem. Eu não tenho nada a oferecer. Orfa, após muito choro, beijou Noemi e voltou. Era a decisão lógica, racional, sensata. Ela não tinha nada a ganhar indo para uma terra estrangeira onde seria desprezada. Ninguém a culpou, mas Ruth fez uma escolha que desafiou toda a lógica humana. Com uma intensidade que atravessa milênios, Ruth declarou: não insista comigo que a abandone e que não a acompanhe. Aonde você for, irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se algo, a não ser a morte, me separar de você. Perceba a profundidade disso. Ruth não estava apenas sendo leal a uma sogra. Ela estava abandonando sua nação, sua religião, suas chances de reconstruir a vida, seu conforto e segurança.
Ela estava escolhendo a pobreza, o preconceito e o desprezo por amor e fidelidade. E você? Já parou para pensar que tipo de escolhas definem seu destino? Comente aqui embaixo. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou por lealdade a alguém ou a Deus? Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, foi no início da colheita de cevada. A cidade inteira se agitou ao ver Noemi retornando, mas não com celebração. As mulheres perguntavam espantadas: "É esta Noemi?" A transformação era chocante. Aquela que havia partido cheia de esperanças, voltava quebrada, viúva, sem filhos, acompanhada apenas de uma estrangeira moabita. Noemi, em sua amargura, pediu que não a chamassem mais de Noemi, que significa agradável. Ela queria ser chamada de Mara, que significa amarga. O Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Para Ruth, a situação era ainda mais complicada. Ela era uma moabita em Israel. Seu simples nome carregava o peso de séculos de conflito e desprezo. As pessoas a olhavam com suspeita e preconceito. Ela não tinha propriedade, não tinha família, não tinha direitos. Era menos que nada na hierarquia social. Mas aqui está onde a história começa a mudar. Ruth não se entregou ao desespero. Ela não esperou que a situação melhorasse magicamente. Com humildade e coragem, ela disse a Noemi: "Deixe-me ir aos campos colher as espigas que caírem atrás dos ceifeiros." Ela estava disposta a fazer o trabalho mais humilhante da sociedade, catar as sobras que caíam durante a colheita, um direito concedido aos pobres e estrangeiros pela lei de Moisés. Ruth saiu de casa e, por acaso, foi colher espigas num campo que pertencia a um homem chamado Boaz, que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Mas será que foi mesmo por acaso? A Bíblia sugere que há uma orquestração divina nos acasos da vida. Boaz era um homem rico, influente e, acima de tudo, temente a Deus. Quando ele chegou ao seu campo naquele dia e viu uma mulher desconhecida trabalhando, perguntou aos seus servos: "De quem é esta moça?" A resposta foi reveladora: é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Note que sua identidade estava colada à sua origem. Mas Boaz havia ouvido algo mais. Ele havia escutado sobre a lealdade extraordinária de Ruth, sobre como ela havia deixado tudo para cuidar de sua sogra, sobre sua conversão ao Deus de Israel. E isso tocou profundamente seu coração. Boaz se aproximou de Ruth e disse palavras que devem ter soado como música celestial para uma estrangeira desprezada. "Fique aqui com as minhas servas. Proibi os rapazes de tocarem em você. Quando tiver sede, beba da água que eles tirarem." Ruth se prostrou com o rosto em terra e perguntou espantada: "Por que o Senhor está sendo tão bondoso comigo a ponto de reparar em mim, sendo eu uma estrangeira?" A pergunta ecoava séculos de exclusão e preconceito. Boaz respondeu, reconhecendo seu caráter, sua fé e sua fidelidade. Ele viu o que outros não viam. Quando Ruth voltou para casa naquele dia, trouxe cerca de 20 quilos de cevada, uma quantidade absurda para quem estava apenas catando sobras. Noemi percebeu imediatamente que algo especial havia acontecido. "Onde você colheu hoje? Quem reparou em você? Bendito seja aquele que se interessou por você." Ao ouvir que era no campo de Boaz, algo clicou na mente de Noemi. Boaz não era apenas um homem rico e bondoso. Ele era um parente resgatador, alguém que, segundo a lei de Israel, tinha o direito e a responsabilidade de restaurar a herança de familiares falecidos, casando-se com a viúva e gerando descendência. Noemi então elaborou um plano ousado. Ela instruiu Ruth a se perfumar, vestir suas melhores roupas e ir até a eira onde Boaz estaria malhando cevada à noite. Depois que ele comesse e bebesse e se deitasse, Ruth deveria descobrir seus pés e deitar-se ali, esperando que ele acordasse e descobrisse sua presença.
Para nossos ouvidos modernos, isso pode soar estranho, mas era um costume cultural carregado de simbolismo. Ruth estava essencialmente propondo casamento e pedindo que Boaz exercesse seu direito de resgatador. Era um ato de coragem extraordinária. Uma moabita, uma estrangeira, uma sem nada, estava pedindo a mão de um dos homens mais importantes da cidade. Essa história está mexendo com você? Então não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa saber que Deus pode transformar qualquer situação impossível em um milagre. Seguindo as instruções de Noemi, Ruth foi até a eira à noite. Após Boaz comer, beber e se deitar satisfeito, ela se aproximou silenciosamente, descobriu seus pés e deitou-se ali. No meio da noite, Boaz acordou sobressaltado e percebeu que havia uma mulher aos seus pés. "Quem é você?", perguntou assustado. "Sou Ruth, sua serva", ela respondeu. "Estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador." Essa frase era um pedido formal de casamento usando a linguagem cultural da época. Ela estava dizendo: "Case-se comigo e restaure minha família." A resposta de Boaz foi surpreendente. Ele a abençoou e disse: "Que o Senhor a abençoe, minha filha. Esta sua última prova de bondade é maior que a primeira, pois você não correu atrás dos jovens, ricos ou pobres." Boaz reconheceu a integridade de Ruth. Ela poderia ter buscado qualquer jovem da cidade, mas escolheu o caminho certo, segundo a lei de Deus. Mas havia um problema. Boaz revelou que existia um parente mais próximo que tinha o direito prioritário de resgatar a herança de Elimeleque. Segundo a lei, esse parente deveria ser procurado primeiro. Boaz, como homem íntegro, não poderia simplesmente ignorar isso. Ele prometeu a Ruth que resolveria a situação logo pela manhã. Ele a protegeu durante a noite e, antes do amanhecer, a enviou de volta para casa com 6 medidas de cevada, para que ninguém questionasse sua reputação. Logo pela manhã, Boaz foi até o portão da cidade, o local onde aconteciam as transações legais e os julgamentos públicos. Ele estava determinado a resolver a situação de forma correta e pública. Quando o parente resgatador mais próximo passou por ali, Boaz o chamou e reuniu 10 anciãos da cidade como testemunhas. Boaz explicou a situação. "Noemi está vendendo a porção de terra que pertencia a nosso parente Elimeleque. Você, como parente mais próximo, tem o direito de comprá-la." O homem, vendo uma oportunidade de aumentar suas posses, respondeu prontamente: "Eu a resgatarei." Mas então Boaz revelou o resto da condição. "No dia em que você comprar a terra de Noemi, estará também adquirindo Ruth, a moabita, viúva do falecido, a fim de preservar o nome dele sobre sua propriedade." Essa informação mudou tudo. O homem rapidamente recuou. "Então não posso resgatá-la, pois isso poderia prejudicar minha própria herança." Era uma estratégia brilhante. Boaz sabia que, ao mencionar Ruth e a obrigação de gerar descendência para o nome de Elimeleque, o outro parente desistiria. Não porque fosse uma má pessoa, mas porque isso complicaria sua própria herança familiar. Ele oficialmente cedeu seu direito a Boaz. Diante dos anciãos e de todo o povo, Boaz declarou publicamente: "Hoje vocês são testemunhas de que adquiri de Noemi toda a propriedade de Elimeleque e de Malom e Quiliom. Também adquiri Ruth, a moabita, para ser minha esposa." O povo e os anciãos responderam como testemunhas: "Que o Senhor faça desta mulher que vai fazer parte de sua família como Raquel e Lia, que juntas edificaram a nação de Israel. Que você tenha fartura em Efrata e seja famoso em Belém." Era uma bênção profética carregada de significado. Boaz e Ruth se casaram. A moabita estrangeira, que havia chegado a Belém como uma refugiada desprezada, catando sobras no chão, agora estava casada com um dos homens mais influentes da cidade. Mas a história não termina aí.
Deus concedeu a ela um filho, e as mulheres da cidade celebraram com Noemi, dizendo: Bendito seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que ele se torne famoso em Israel. Elas continuaram: Ele dará nova vida a você e a sustentará na velhice, pois a sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos, deu à luz. 7 era o número da perfeição. As mulheres estavam dizendo que Ruth valia mais que 7 filhos homens, o maior elogio possível naquela cultura. Noemi tomou o menino nos braços e se tornou sua babá. E o nome daquela criança? Obed, que significa aquele que serve. Obed se tornou pai de Jessé, que foi pai de Davi, o maior rei de Israel. Você está percebendo a grandeza dessa história? Então, comenta aqui, qual parte da história de Ruth mais tocou seu coração? E não esquece de se inscrever no canal para mais revelações bíblicas. Aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Ruth, a moabita desprezada, está listada na genealogia de Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando Mateus inicia seu evangelho, traçando a linhagem do Messias, ele menciona apenas 5 mulheres, e Ruth é uma delas. Pense na profundidade disso. Deus poderia ter escolhido qualquer linhagem pura, qualquer família israelita sem mácula. Mas ele escolheu incluir uma estrangeira, de uma nação nascida do incesto, considerada inimiga de Israel. Por quê? Porque a história de Ruth revela o coração de Deus de uma forma que nenhuma linhagem perfeita poderia revelar. Ruth nos mostra que Deus não olha para nossa origem, nossa nacionalidade, nosso passado manchado ou nossa posição social. Ele olha para o coração. Ele vê fidelidade onde outros veem fraqueza. Ele vê potencial onde outros veem vergonha. Ele transforma catadores de sobras em ancestrais de reis. A história de Ruth é a sua história, é a minha história. É a história de todos que já se sentiram desqualificados, de fora, sem chance, esquecidos. É a promessa de que Deus tem o poder de transformar a maior tragédia na maior vitória, a maior vergonha na maior honra. Então, da próxima vez que você se sentir impossibilitado de fazer parte dos planos de Deus, lembre-se, a avó do rei Davi era uma estrangeira moabita que começou catando sobras no chão. E você? Você está pronto para deixar Deus escrever sua história de redenção?